dia a você, Antônio, bom dia a todos. De fato, é uma boa notícia essa decisão da Coreia do Sul de voltar atrás, vamos dizer assim, e retomar a compra de carne de frango do Brasil. Bom, o país asiático, no entanto, a Coreia do Sul, ela decidiu intensificar a fiscalização de produtos brasileiros que chegam ao país. Vamos lembrar que nesta segunda-feira, tanto a China como a União Europeia e o Chile também anunciaram restrições à importação de carne brasileira. Agora, depois do anúncio dessas restrições, né, Antônio? O Ministério da Agricultura suspendeu a licença de exportação de 21 frigoríficos que estão, neste momento, sob investigação da Operação Carne Fraca da Polícia Federal. O governo brasileiro permitirá, no entanto, que as mesmas fábricas continuem a vender o produto no mercado interno. Agora, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, afirmou que iria conversar hoje ainda com representantes dos mercados. Durante toda esta semana, esse é o trabalho do ministro, para tentar evitar que esse bloqueio à carne brasileira atinja fábricas que também não são alvo da operação. Afinal, quando há uma desconfiança no mercado, isso respinga, como nós veremos, em outras empresas que não estão envolvidas, né? Essas 21 unidades que estão sob investigação, elas entram agora num regime especial de fiscalização do governo. Não posso, disse o ministro, simplesmente acabar com o nosso sistema produtivo por uma suspeição, né? Nenhum deles está na lista da Polícia Federal por adulteração de produtos. Agora, o ministro acrescentou que são problemas de relacionamento de fiscais com donos de frigoríficos e disse que não dá para dizer que a suspeição, no caso, né, sobre a qualidade dos produtos, mas sim na relação, na verdade, na corrupção que ocorre entre donos de frigoríficos e fiscais agropecuários. Bom, a China decidiu, de outro lado, reter nos portos toda a carne do Brasil, independente da fábrica de origem. Técnicos do Ministério planejavam uma reunião nesta madrugada, por teleconferência, com os representantes do governo chinês. E esperava com isso, né? Esses técnicos esperavam com isso conseguir minimizar essa situação. Agora, a Comissão Europeia, viu, Antônio, que é o braço executivo da União Europeia, afirmou ter pedido que as autoridades brasileiras suspendam essa lista, né, da lista de exportação, todas as empresas que estariam envolvidas por essa operação da Polícia Federal. De fato, o governo atendeu. Segundo Enrico Brivio, que é porta-voz da Comissão de Assuntos de Segurança Alimentar lá da União Europeia, queremos ter certeza de que só carne com controle apropriado chegará ao mercado europeu. O governo brasileiro disse que irá conversar também com autoridades do Chile, pois não conseguiu entender a decisão do Chile. O Chile suspendeu a compra de carnes do Brasil, mas o ministro recebeu autorização do presidente Michel Temer, o ministro Blairo Maggi, para retalhar essa decisão do Chile. Um país vizinho conhece a realidade brasileira, sabe o que está ocorrendo, conhece a política brasileira e os problemas que nós temos aqui. Não seria justo, segundo o ministro, manter essa proibição. Pode sofrer até uma retaliação diante dessa decisão. Agora, é uma notícia positiva, o retorno das compras da Coreia do Sul. Isso inicia aí agora um processo de reversão, né? Isso dá início a um processo de reversão de toda aquela reação contrária que nós tivemos imediatamente após o anúncio da Operação Carne Fraca. Antônio, enquanto isso o mercado vai operando, nós veremos que há consequências em relação a esse anúncio da Operação Carne Fraca, mas o mercado continua operando. É o que nós vamos acompanhar agora, porque as bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta. Há um sentimento ainda positivo depois da reunião do Federal Reserve, que decidiu aumentar aí a taxa de juros, né? Num nível menor do que o mercado esperava, mas aumentou. Agora veja os negócios lá na Ásia. Encerramento dos negócios nesta madrugada trazem a Bolsa de Tóquio, depois que voltou de um feriado, continua em baixa diante dessa alta de juros, preocupação com a economia americana. Empresas exportadoras japonesas têm problemas com isso. Diante dessa situação, o mercado só podia ceder. A Bolsa de Tóquio, depois de um feriado ontem, retomava nesta madrugada e operava em queda, fechou com queda de 0,34%. Mas vejam, nas principais bolsas da Ásia, o mercado é positivo. A Bolsa de Hong Kong subiu 0,37%. Xangai, na China, tem alta de 0,33%. Shenzhen também subiu
0,39%, e o índice COSP da Bolsa de Seul subiu mais, subiu aproximadamente 1%, né? Alta de 0,99%. Enquanto isso, o petróleo ensaia a recuperação no mercado, os contratos futuros de petróleo exibem alta moderada nesta manhã. Eu tenho números aqui que mostram o comportamento dos preços do petróleo e a perspectiva é mesmo de que o petróleo tenha, né, pelo menos no curto prazo, alguma recuperação. Não é uma recuperação tão acentuada assim, mas deve voltar a subir as cotações do petróleo no mercado futuro. Mesmo que estas últimas informações dos Estados Unidos deem conta de que há um aumento da produção no mercado americano, o que pressionou as cotações do petróleo no mercado internacional. Agora, o que acontece na Europa diante de uma recuperação do mercado do petróleo, de um movimento positivo na Ásia, você acompanha a partir de agora. Porque na Europa, logo cedo, nós tínhamos bolsas, números positivos, né? Exceção a Bolsa de Londres, você tem na tela do seu televisor, Frankfurt sobe agora pouco, mas sobe 0,05%, Londres recua 0,14%, mas Paris tem alta de 0,34%. Nós temos também alta em Madrid e Milão, como é possível constatar. Então, negociações no mercado europeu são positivas. E em Nova York, índice Dow Jones agora há pouco também tinha um movimento de alta, leve, é verdade, de 0,09%. O Standard & Poor's futuro subiu um pouco mais, alta de 0,17%. Outro índice de referência para o mercado americano, que é a Nasdaq, diariamente nós citamos aqui, tem uma alta mais expressiva de 0,20%, de modo que nós temos um movimento positivo no mercado que deve trazer um alívio aqui para a nossa Bolsa também. Aliás, descolado do movimento externo ontem no final do pregão, o índice Bovespa encerrou negócios com alta de 1,05%, se aproximava dos 65 mil pontos. Veja, só não subiu mais porque ações de frigoríficos perderam e perderam muito, né? Nosso índice terminou aos 64.884 pontos, ganhou 1,05% e só não foi mais adiante porque houve uma forte baixa em papéis que fazem parte do nosso índice Bovespa, como Marfrig, né? Marfrig é um frigorífico que não tem envolvimento com a operação carne fraca, no entanto, sofreu a pressão, as consequências de uma baixa generalizada em papéis de frigoríficos no país. Caiu ontem 4,28% os papéis da Marfrig negociados aqui. Minerva, que não faz parte do nosso índice Bovespa, mas também sofreu as consequências dessas denúncias de irregularidades em frigoríficos, perdeu quase 8% ontem. Então tivemos agora os efeitos negativos sobre algumas empresas que nem estão envolvidas com o que ocorre, com o que foi denunciado pela operação, durante a operação carne fraca. Como se vê, a economia acaba interferindo em áreas muitas vezes que não têm envolvimento direto com os problemas que são apontados, sejam por investigações da Polícia Federal ou mesmo por ações de justiça ou por movimentação política. O setor todo ressente os efeitos negativos da operação carne fraca. Enquanto isso, o dólar vai cedendo, né? Ontem deixou para trás a faixa de R$ 3,10, o dólar caiu para a faixa de R$ 3,07. De novo, trajetória de baixa para o dólar, a R$ 3,07 mais 20, dólar perdia ontem 0,96%. Se bem que chegou a ser negociado abaixo disso, hein? Chegou a ser negociado na faixa de R$ 3,06 e a perspectiva é de continuidade de queda para o dólar. Daqui a pouco eu volto para falar sobre outros aspectos dessa operação carne fraca, Antônio. Mas agora eu vou encerrando por aqui. Eu volto sinal para Campo Grande, é com você.